Oi, pessoal, tudo bem? Então, para falar do tema de hoje, eu vou começar contando uma historinha hipotética. Então, supondo, né, num consultório veio uma paciente Maria, uma paciente jovem, que teve um parto normal, natural, da forma como ela desejava, mais ou menos 6 meses, foi tudo bem, não teve corte, o parto transcorreu normalmente. Ela tá super feliz porque ela tá amamentando exclusivo, o bebê dela tá super bem. E a Maria, depois de respeitado o período de resguardo, tentou ter relações sexuais com o companheiro dela e foi bem difícil, ela teve bastante dificuldade. Passaram-se 6 meses e a Maria procurou atendimento médico porque, apesar desses 6 meses que se passaram, ela continua com muita dificuldade para ter relações sexuais, muito por conta de um ressecamento que ela não sabe o que fazer. E aí, o que a gente faz em caso de ressecamento vaginal em paciente jovem? Principalmente pacientes que estão amamentando. O que eu posso tomar? Como é que eu faço para melhorar isso? Então, isso é muito comum que a gente pegue no consultório mulheres que estão ou em uso contínuo de anticoncepcional, então, principalmente aquelas que não menstruam, né, que estão tomando mini pílula, que é comum nessa fase de pós-parto, ou às vezes simplesmente estão no pós-parto, estão com amamentação exclusiva e a mulher percebe que não tá igual era antes, ela não tá conseguindo lubrificar, não que não tenha vontade de ter relação ou que tenha algum problema em relação ao parceiro, mas é que não funciona, o corpo não tá respondendo da mesma maneira. Isso é muito comum justamente por conta dos hormônios desse período. Então, pensando como a natureza pensa, né? O que acontece? Se eu tenho um bebê, eu preciso cuidar bem desse bebê. Então a natureza ela lança mecanismos para fazer com que a mulher não engravide tão fácil nesse período de pós-parto, que ela tenha todo o cuidado, toda a atenção voltada para aquele bebê que está com ela, porque ele é um bebezinho muito frágil que precisa de cuidado o tempo inteiro, então aquele foco todo vai ser em cima do bebê. E aí existem alguns mecanismos que são desenvolvidos para fazer com que o corpo não facilite o aparecimento de uma gestação tão próxima da outra e ocorra uma recuperação da mãe, né? Até porque ela tá doando, né? Ela tá amamentando, ela tá sendo depletada muito rápido por conta desse processo de amamentação e pós-parto. Então a gente tem esses hormônios da própria amamentação que fazem com que a vagina fique mais seca, com que ocorra uma dificuldade para lubrificar. A lubrificação também é um fator que ajuda, às vezes até a gente a engravidar, porque o espermatozoide ele caminha naquele muco em direção ao colo uterino, em direção à tuba, né, para poder encontrar o óvulo. Mas enfim, isso é uma outra história, um outro comentário, um outro vídeo. Então, o que a gente faz quando a gente tá amamentando ou tô no pós-parto e eu quero, né, voltar a ter minha vida sexual como era antes, ou muito próximo do que era antes, e não tô conseguindo porque o meu corpo não tá respondendo. A primeira coisa que a gente orienta é o uso de lubrificantes. Esses lubrificantes, eles podem ser lubrificantes mais simples, por exemplo, a vaselina, né? Pode ser o lubrificante que a gente compra na farmácia, então utilizar esses géis lubrificantes que tem em farmácia ou em sex shop, até se de repente o casal preferir utilizar algo que esfria, que esquenta, não tem problema nenhum utilizar esse tipo de produto no período de pós-parto, porque não afeta em nada. Mas eu posso também fazer uso de outros tipos de produto. A gente pode também utilizar os hidratantes vaginais, que, diferente dos lubrificantes que a gente usa no momento do ato sexual, o hidratante você vai usar antes ou depois. Então, você vai fazer uso do hidratante, pode ser uma aplicação a cada 2, 3 dias, e ele vai fazer com que a sua vagina fique lubrificada por esse período. Então, mais ou menos a cada
2, 3 vezes por semana, você coloca, faz a aplicação do hidratante vaginal, como a gente faz quando usa os cremes vaginais para manter essa vagina lubrificada. Eu também posso lançar mão de produtos naturais. Entre eles, o mais comum é o óleo de coco extra virgem. Então, você também pode utilizar o óleo de coco como uma forma de lubrificação natural. De preferência, usa aqueles flaconetes, né, para você não, por conta da questão de higiene mesmo, né, não manipular aquela substância e depois contaminar. Então, existem olhinhos de coco que são vendidos em flaconetezinhos pequenininhos, com cerca de 10 ml mais ou menos. Você pode utilizar e jogar fora. Além disso, eventualmente pode ser que você tenha interesse em outros métodos, e isso não só para as mulheres que estão amamentando, mas também para mulheres que estão na menopausa, elas podem utilizar outros métodos para a produção de colágeno. E aí seria o laser ou a radiofrequência. Esses dois métodos, eles podem ser utilizados sim nessa fase de amamentação, não tem problema, não vai fazer mal, mas pode ser utilizado também fora. São métodos diferentes, embora eles tenham um resultado parecido, que é a produção, estimular a produção endógena de colágeno. Isso vai melhorar a lubrificação vaginal, eventualmente pode melhorar a questão de atrofia do ressecamento e até não só dentro da vagina, mas também do lado de fora, se for aplicado tanto laser quanto a radiofrequência. Você pode utilizar esses métodos geralmente se faz cerca de 3 sessões, mais ou menos, com intervalo de 30 dias entre as sessões, e eles, por ser um estímulo de produção de colágeno endógeno, o resultado dele, ele tende a ser um pouquinho mais duradouro. Então, você vai utilizar por um período, vai perceber a mudança por um período maior. Às vezes, 1, 2 anos depois que você fez, ainda tá percebendo essas mudanças. Se eu estou amamentando, estou fazendo uso de medicamento contínuo, uma das opções também é cessar. Então, parar a amamentação ou parar o uso do contraceptivo ou algum outro medicamento que possa estar interferindo nesse sentido, na questão do ressecamento. Então, se você tiver esse ressecamento vaginal, né? Não quero parar de amamentar, não é o momento ainda de eu parar de amamentar, utilize essas opções. Então, a gente tem os lubrificantes, que é mais para o momento do sexo em si. Nós temos os hidratantes, que a gente usa antes, né? Antes e depois, que a gente usa nesse intervalo, e eles duram até 3 dias, fazendo com que a vagina fique lubrificada até uns 3 dias. Eu posso utilizar os produtos naturais, ou eu posso fazer uso de métodos não medicamentosos, né, no caso, laser ou radiofrequência, para tentar minimizar a minha sensação de atrofia e de ressecamento vaginal. Não menospreze esse problema, porque ele é muito importante. A relação sexual, quem tem parceiro, parceira, parceire, sabe o quanto pode ser importante no relacionamento essa quebra, né? A falta de relação sexual ou a falta de relações que sejam prazerosas, que façam com que a gente queira, né, ter mais e mais relações, a gente queira ter esse tipo de carinho, esse tipo de contato. E é importante que seja gostoso, né? O ressecamento vaginal, ele faz com que seja difícil muitas vezes a gente ter relação sexual, com que fique constrangedor às vezes. A questão até de recusar o parceiro, porque aí a gente sabe que vai doer, que não vai ser legal. Muitas vezes a gente acaba recusando e pode gerar algum tipo de problema no relacionamento, porque nem sempre isso é dito, né? Às vezes a gente fala de uma forma meio estranha, o parceiro não entende de uma forma como deveria e acaba interferindo no relacionamento como um todo, como se você não quisesse manter relações sexuais, quando na verdade é uma questão de
dor, de desconforto. Então, valorize esse sinal. Se você tá com ressecamento vaginal, procure ajuda. O médico pode te indicar diversos tipos de produtos, sempre vai ter aquele que vai se adequar melhor a você, e aí você consegue resolver esse problema de uma maneira muito mais simples do que a gente imagina. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, falar, fica à vontade, vai ser um prazer poder dividir isso com vocês. Hoje a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.